Eu discordo dele mesmo quando ele está certo. É mesmo? Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui deste canal. Eu quero resgatar um conceito que também já coloquei aqui para vocês, lá nos primeiros vídeos aqui deste canal, e que se faz necessário para que eu dê explicações sobre este vídeo e sobre um negócio que acontece em, vamos dizer aí, 60% dos casais que chegam aqui na clínica para que eu atenda. Essa ideia de que você discorda mesmo sabendo que o outro está certo é bem comum, tá? E talvez você não saiba o porquê isso acontece. Ou porque as tuas reações são tão rápidas ao discordar da outra pessoa, mesmo sabendo que, de alguma forma, ela está certa, né? E o engraçado é que você sabe que a pessoa está certa, a pessoa que está falando com você, que é o seu cônjuge, claro, sabe que ela está certa, e se vocês colocassem qualquer outra pessoa ali para ouvir o assunto, todas estas pessoas juntas iriam chegar à mesma conclusão. Você está errado e o seu cônjuge está certo. E sim, de fato existem estas situações onde o impeditivo para que este problema se resolva é que você não assume a bendita da culpa. Você é birrento. Você é teimoso. E aí você tem uma outra definição que eu já quero colocar. Mas para isso preciso explicar de maneira muito simples e sem tantos detalhamentos, até porque você não vai se ater aos nomes que eu vou dizer aqui, e sim ao sentido, mas ainda assim preciso passar de maneira branda por todos eles, para que você resgate quando isso acontecer no seu dia a dia. Eu quero dar uma definição de tríplice de contingência. O que é isso, Bruno? Como é que funciona? De onde você tirou essa palavra tão grande? Primeiro que tríplice vem de três, né? E nessas três eu estou falando de estímulos, respostas e consequências. Quando eu falo de estímulos, eu falo de estímulos neutro, eu falo de estímulos condicionados e dentre outras definições, mas eu preciso que você se atenha somente a esses dois. Quando eu falo de respostas, eu estou falando de respostas frente a estes estímulos, que vão gerar sempre consequências, sejam elas positivas, negativas ou aversivas. Nossa, Bruno, ficou muito confuso, não entendi absolutamente nada. Então vamos para passo a passo. O que é estímulo? Estímulo é tudo e qualquer coisa que está no ambiente. Lembrando que essa definição que eu estou dando aqui é de comportamento, tá? Como um comportamento funciona. Que comportamento, Bruno? Qualquer um. Todos funcionam assim. E isso tira, claro, uma ideia sua de que as coisas acontecem por acaso. Não, nada acontece por acaso. Tudo existe causa e consequência. Ok? Ótimo. Vamos lá, continuando. Estímulo, então, é toda e qualquer coisa que está no ambiente e que você, de alguma forma, pode interagir. No momento em que você interage, logo vai se gerar uma consequência. Ok? Quando existe alguma coisa no ambiente e que você não interage e que não te traz nenhuma consequência, este estímulo é nomeado como estímulo neutro. Ele pode passar a ser um estímulo condicionado. Quando ele se torna condicionado, vai haver uma consequência. Certo? Simples, bonitinho, bem explicadinho, lindo. Ok. Respostas. Você, em interação com o estímulo condicionado, que vai gerar uma consequência positiva ou negativa. Ok? Ótimo. Já entendemos isso, então vamos colocar dentro da situação que foi citada no início do vídeo. Você e o seu cônjuge estão numa conversa. Essa conversa é sobre um determinado tema que vocês nunca chegam a uma conclusão. Por quê? Porque você é birrento, eu já falei isso para você, né? E você não dá o braço a torcer, digamos. Tá.
E aí o que acontece? Estímulo, seu cônjuge falando, 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 falando. Resposta, você nega que aquilo que o seu cônjuge está dizendo é verdade. Consequência, uma discussão entre vocês dois, que não vai levar a lugar nenhum, e uma probabilidade muito grande de o seu cônjuge voltar a ser aquele mesmo estímulo que vai trazer o mesmo assunto novamente, porque ele não foi resolvido, para você mais uma vez negar. Ou seja, é gerado ali um reforço negativo. Quando a gente fala de reforço, esquemas de reforço, normalmente a palavra reforço vem da ideia de que algum comportamento de maneira positiva ou negativa vão voltar a ocorrer, ok? Então, assim, se o seu cônjuge fala, 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 você dá uma resposta ruim ou longe de ser assertiva, a consequência é uma briga e a possibilidade do seu cônjuge querer voltar no mesmo assunto daqui a algum tempo. Tá, Bruno, mas como que eu faço para mudar isso? Aí que tá. Antes de eu te trazer todas essas definições, olha o que você faria. Ia se ater somente à briga gerada a partir da consequência, ou seja, tem o estímulo, seu cônjuge falando, você respondendo, negando, né, estar errado, e a consequência, a discussão que é gerada a partir disso. Você ia ficar fixado nessa bendita dessa discussão. E aí que ia gerar outra discussão, e outra discussão, e outra discussão, mas o problema no início ia estar lá, intacto, lindo para ser resolvido. E aí o que acontece também é de você ser reforçado de maneira negativa em uma outra tríplice de contingência a permanecer tendo as mesmas respostas negativas. Por quê? Porque você entende que no momento em que você der uma resposta diferente para o seu cônjuge, a consequência não vai ser outra das diversas que vocês estão tendo, já que o mesmo assunto já foi falado mas muitas vezes. Muitas vezes. Em outras palavras, tá? Vamos simplificar sem tantos termos assim. Você sabe que o teu cônjuge vai trazer aquele mesmo assunto mais uma vez e que vocês vão brigar por aquele mesmo assunto, porque todas as vezes ele traz, você nega e vocês brigam. Logo você pensa, não vai adiantar absolutamente nada eu falar de outra forma, eu assumir o meu erro, eu dizer que eu estou errado, porque no final das contas a gente vai brigar de qualquer forma, não vai mudar. Logo, não vou admitir porcaria nenhuma. Quer saber? Eu só quero terminar esse assunto. Eu só quero não precisar falar mais sobre isso. Só que não vai acontecer assim. Agora vamos ao outro lado. Por que que você não admite? Tá, vamos a este ponto aí. Primeiro, você não admite porque a maneira a qual o teu cônjuge já está verbalizando para você é com um tom agressivo. A maneira a qual o teu cônjuge fala sobre este tema e que você também sabe que você está errado é com um tom acusatório. Não parece que o teu cônjuge quer que você assuma para daí você chegar a uma conclusão e gerar mudança. Não, parece que o seu cônjuge quer que você assuma aquele erro para que você se sinta mal com aquilo e ele saia por cima. É como se vocês dois estivessem numa eterna discussão para saber quem ganhou. É quase uma gincana. E aí vocês colocam por terra o conceito de que um casal não age contra, e sim com o outro. Você se sente ameaçado com as palavras que o teu cônjuge escolhe usar para justificar aquilo que você faz de errado. Na sua cabeça não precisa de nada daquilo. E você poderia, de uma maneira muito mais simples, sentar-se com ele ou com ela e resolver aquilo. É só ele falar de uma maneira mais branda. Só que daí olha que interessante. Quer mudar uma volta na tríplice. Quer mudar uma consequência de um problema? Não fique focado na consequência, que é a discussão, que é aquilo que faz com que você volte a ter os seus comportamentos inassertivos. Mude a tua resposta. Bruno, não entendi. Vamos lá.
No momento em que o teu cônjuge trouxer o mesmo problema para você, e lembrando que ele traz naquele tom porque ele já tentou várias vezes e ele já está cansado, e você também, mas você está ouvindo isso, você está tendo o conhecimento, então você tem a responsabilidade de fazer diferente, não o teu cônjuge que ainda não assistiu esse vídeo, inclusive encaminhe para ele. Você vai ser a pessoa que vai ouvir tudo que seu cônjuge vai falar de novo, mesmo ele já tendo dito 1 zilhão de vezes. E aí, depois que ele falar tudo naquele tom, você, com uma paz de espírito, com uma leveza muito grande, vai usar o tom ao qual você gostaria que ele usasse com você e vai verbalizar. Então, eu entendi o que você quis dizer e nós já conversamos muitas vezes sobre essa mesma coisa e não resolvemos. De fato, eu tô errado. Mas assim, eu gostaria que você viesse não somente com essa acusação de algo que eu sei que eu faço, tá? Eu sei, eu estou admitindo para você. Mas eu queria que agora você me dissesse o que nós podemos construir juntos de solução para que essa coisa não volte a ocorrer. Tenha certeza que no momento que você fazer isso para o seu cônjuge, ele ou ela vai travar, porque não espera isso de você. A conversa, o diálogo vai para outro rumo. E você vai se sentir incluído num diálogo e não em um interrogatório, e não em uma condenação. Entende a diferença? E aí, se você muda a tua resposta frente ao mesmo estímulo, você com certeza vai ter sempre uma outra consequência. Quer focar em fazer mudanças no teu relacionamento? Deixa as consequências para lá. Eu sei que é difícil, tá? Mas eu estou dizendo para que você não fique aficionado àquilo lá. Volte, entenda qual é o estímulo que você tem ali e dê uma resposta diferente para este mesmo estímulo. Deu para entender? Eu espero que sim. Bruno, mas você não falou nada sobre os aversivos. Ok. Aversivo é quando há uma quebra de comportamentos. Um exemplo bem básico para você entender. Se você está na tua sala assistindo um filme e o teu filho de alguma forma emite algum comportamento de birra ou tá brincando e, sei lá, joga bola numa mesa de vidro que você tem, de alguma forma quebra, você vai se levantar ou, ainda que sentado, vai dar um grito em um tom tão alto que o seu filho vai entender e imediatamente vai parar de ter aqueles comportamentos de brincadeira. Mas não somente isso. Ele vai ficar acuado num canto, ele não vai querer brincar mais com nada, ele não vai falar mais nada, ele vai ficar 100% quieto, como alguém que está com medo. Então, quando a gente fala de um comportamento, de uma consequência aversiva, é que ocorreu uma resposta muito além do necessário, de maneira punitiva, e fez com que a pessoa que recebeu essa resposta deixe de ter o comportamento o qual você estava punindo, mas também uma série de outros comportamentos ao redor. Então a criança não somente vai parar de brincar, mas naquele dia ela não vai falar mais com ninguém, ela vai ficar na dela e etc e tal. E aí depois vira aquele filho que não dá trabalho e que vocês cansam de elogiar e a gente cansa de receber em clínica com uma série de transtornos, de traumas e etc e tal. Entendeu? Tá, Bruno, mas entendi, fez todo sentido. Mas e no relacionamento, onde que isso aparece? Então, sabe aquelas vezes que você foi muito grosseiro e o teu cônjuge nunca mais voltou naquele assunto ou nunca mais quis fazer aquela atividade? Pois é, isso é um exemplo aí de comportamento aversivo, punitivo. Pensa aí no teu relacionamento e pensa nestas situações onde isso pode ter acontecido ou tem acontecido. Eu vejo você na semana que vem, na quarta-feira, ao 12:30. Se você gostou deste vídeo onde eu trago um pouco mais de conceitos, me dê um feedback e eu volto a trazer outros. Porque o que não falta dentro da psicologia é conceitos,
Isso, claro, né? Sempre baseados em evidências, afinal, aqui se trata de uma ciência. Até semana que vem.